Oi, queridos, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é a professora Bárbara e a gente vai finalizar a nossa última videoaula aí, para finalizar o assunto do Brasil Império. E hoje, o tema da aula de hoje é período do Segundo Reinado, ok? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa prestar atenção nas datas, ok? Que é de 1840 a 1889, então pega um período bem grande, bem importante. Por quê? Aí a minha frente, né, de Brasil, Colônia e Império, se encerra aqui, em 1889, beleza? Que aí pra frente disso já é a frente da outra professora que a gente vai falar, né? Que vocês falam com ela sobre o Brasil República, beleza? Bom, então, para a gente entender como é que foi esse período meio conturbado também, que a gente já vem de um período conturbado, que é o período regencial. Então, como que a gente vai saber agora com Dom Pedro II, né, adulto e realmente comandando o Brasil? Mas para isso, passando slide, a gente precisa recapitular aqui como que se encerra o período regencial, então, com o golpe da maioridade, beleza? E também começa, né, o segundo reinado com o golpe da maioridade. Então, para recapitular, ok? A perguntinha que está no slide para vocês. Qual foi uma das motivações, né, do golpe da maioridade? Então, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Então, isso é uma perguntinha que vocês precisam saber responder, de acordo com a minha última aula, tá bom? Caso você tenha uma dificuldade de responder, quais foi um dos motivos para a galera querer fazer o golpe, para dar o golpe da maioridade, né? Então, se você não sabe, volta o vídeo, tá bom? E dá uma analisadinha aí na última videoaula, ok? E a imagenzinha, a gente já vê ali Dom Pedro II com os seus 14 anos recebendo a coroação, né? Olha ali a imagem, como eu sempre falo, da igreja participando como símbolo de poder, tá bom? Bom, respondendo aí, né, para quem, imagino para quem tem que ter acertado, que é o quê? Opa, que agora tem um vídeo, mas eu já volto no vídeo. É o quê? A instabilidade. Eu falei para vocês, é um caos o período regencial, porque Dom Pedro II é criança, ele não consegue comandar, obviamente, então terão regentes que vão fazer isso por ele, e aí a galera vai começar a ter revolta, caos, não vão estar felizes com nada, e também vai ter grupos disputando o poder. Esses dois grupos que eu falei para vocês terão dois nomes, né? São os grupos liberais e os grupos conservadores, tá bom? E por que golpe, né? Quando a gente fala golpe da maioridade? Porque, bom, ele não tinha idade ainda para comandar o Brasil, tá bom? Ele vai começar a comandar aí com os seus 14 anos. Então, pensa um adolescente comandando o Brasil, né? Do tamanho que é o Brasil. Por isso o golpe da maioridade. Eles não esperaram a idade exata, porque a galera achou que, com um símbolo grande de Dom Pedro II comandando o Brasil, as revoltas iam cessar. E aí foi a lei do engano, né? Porque realmente isso não aconteceu, ok? Aí, vou voltar um slide aqui. E é da mesma pegada dos outros vídeos que eu já mostrei em sala de aula, em outros momentos, tá? Que é os videozinhos que eles dão um cenário, porque eu tô falando, mas é legal vocês verem cenários, né? Então, eu vou passar um trechinho de como foi a coroação de Dom Pedro II, beleza? Extra! Dom Pedro II, o novo imperador do Brasil. 18 de julho de 1840. Rio de Janeiro. A cidade inteira parou. As ruas estavam tomadas por uma multidão que queria ver, de perto, o momento em que o Brasil ganhava um novo imperador. A catedral estava repleta de autoridades, militares e dignitários, todos de pé, todos em silêncio, esperando. Então ele entrou. Um menino de 14 anos, vestido com o manto imperial verde e dourado, caminhando com uma solenidade que contrastava com a idade estampada no rosto. Pedro de Alcântara avançou pelo corredor central, subiu ao trono e recebeu a coroa sobre a cabeça. O bispo pronunciou as palavras do juramento. A multidão do lado de fora explodiu em aclamações quando os canhões dispararam, anunciando ao Brasil inteiro que havia um imperador. E aí, galera, é neste cenário, tá bom? Que aí a gente vai entrar nas disputas políticas do segundo reinado. O segundo reinado, ele foi marcado, então, por disputas dessa galera, como eu falei pra vocês, tá?
E essas disputas são liberais e conservadores. Vocês precisam gravar esses dois nomes, porque esses nomes são importantes. Liberais e conservadores, tá? Esses grupos, apesar de, bom, liberal e conservador, eles com certeza, professores, devem pensar coisas distintas. Sim e não. Porque olha a imagem que eu coloquei ali para vocês como gancho. Vocês estão vendo que os liberais e os conservadores estão no mesmo saco e tá tudo farinha? Que é aquilo que a gente fala que é tudo farinha do mesmo saco? Então, por mais que eles estão falando coisas diferentes, é tudo a mesma coisa, tá? E ali a gente pode interpretar a imagem ali, né? Vossa Majestade Imperial. Aqui está listado o que defende o Partido Conservador. Aí o outro cara. E aqui o que o Partido Liberal propõe para o bem do Império do Brasil. Mas eles vão pensar praticamente a mesma coisa, porque ambos eles são compostos pela elite, então os dois têm dinheiro. Nenhum deles queria mudar muito radicalmente, não, beleza? O cenário todo político. E eles não queriam, por exemplo, eles não queriam o fim da monarquia. Mas aí tem uma coisa muito importante. Por mais que Dom Pedro II está aparecendo atrás na imagem, ali articulando essa conversa, esses dois grupos políticos, eles queriam que o rei reinasse, mas não que governasse, porque eles ainda queriam ter poder, tá? Então, por mais que eles tenham, vamos dar o golpe da maioridade para Dom Pedro II comandar aqui para as revoltas cessarem, eles só queriam um símbolo de um rei, mas quem queria continuar com o poder político para comandar e querer mudar as coisas seriam ainda essa galera, essa disputa política, beleza? Então isso também é importante compreender, tá? Passando o slide, ainda falando aqui, bastante palavrinha difícil, mas eu vou resumir bem, tá? Para vocês compreenderem um pouquinho da cara do que foi o segundo reinado. Então, primeira coisa eles tentaram sim falar, mas teve eleição, teve uma coisa democrático, mais ou menos, tá? O Dom Pedro II, aí ele já adulto, né, já um pouquinho maiorzinho assim, ele falou, bom, vamos fazer eleição, né, vamos ver aí o que a galera quer, que partido que a galera quer, e até coloquei uma imagenzinha ali pra gente analisar, mas as primeiras eleições aí, para ver que grupo que a galera queria, né, que eram os conservadores e os liberais, ficou conhecido como as eleições do cacete. E aí o cacete é porrada mesmo, é violência, tá? Então, vocês imaginam, né? Se a gente analisar bem a imagem ali, ali, ó, bazar eleitoral, né? E aí tem cédulas, tal, valor. Aí, lembrando, as eleições não é qualquer um que vota, não vamos confundir com a eleição igual a nossa, tá? Aí, eu falei pra vocês, né, que só vota quem tem uma certa quantidade de dinheiro, beleza? Então não era qualquer um que poderia votar, não, tá? E aí, devido às eleições do cacete, teve revoltas, muitas revoltas liberais, principalmente em São Paulo e em Minas Gerais, tá? Então é legal a gente marcar também essas revoltas liberais que aconteceram. E juntando então essas eleições, que não serviram de nada, né? Só para ser mais repressivo pra galera. Revoltas que aconteceu por conta disso, né? Desencadeou por conta disso. Houve o parlamentarismo às avessas. Quando a gente fala de parlamentarismo, né? A gente tem que pensar que, tipo assim, um lugar que hoje em dia tem monarquia, a gente pensa na Inglaterra. Só que o que estava acontecendo aqui, por mais que aqui também, nesse período, fosse uma monarquia, não era a mesma coisa que lá na Inglaterra, entendeu? Mas tem rei, tem príncipe, então era para ser igual. Era para ser igual, mas por isso que chama parlamentarismo às avessas ao contrário, tá? Então, basicamente esse parlamentarismo às avessas, ele lembra do poder moderador que eu já citei para vocês? Então, o poder moderador ele permanece. O Dom Pedro II ele tem conhecimento sobre o poder moderador, então e ele vai continuar exercendo esse poder. Então, por mais que tenha legislativo, judiciário, toda aquela coisa para a galera se organizar politicamente, ainda tem um poder maior que todos os outros que vai sobressair, que é o do imperador, que é do Dom Pedro II, tá bom? Então, parlamentarismo às avessas era só uma coisa para enganar ainda a galera. Tipo assim, tudo bem, se organizem aí politicamente. Mas quem dá o recado final, quem dá o ponto final, sempre será o Dom Pedro II, o imperador, o rei, tá bom?
E então é por isso que chama As Avessas, ao contrário, beleza? Aí depois disso a gente teve uma revolução foi bem pesada, assim, e violenta, né? É a Revolução Praieira, que aí é em Pernambuco, em 1848. Se eu não me engano, eu coloquei um videozinho pra vocês mais à frente, tá? Pra gente dar uma analisadinha aí, porque não adianta só ficar falando, é legal vocês visualizarem também, beleza? E também teve a política de conciliação, ok? Em 1853, para tentar apaziguar, Dom Pedro II falou: não, calma. Vamos aí ouvir conservadores, vamos ouvir liberal e vamos dar uma organizada, como que a gente pode fazer para se organizar, beleza? O imperador, então, ele atuava como o único jogador nesse jogo político. Por isso que ele tá no meio aqui da imagem. Ele tá ali equilibrando. Entendeu? Ele faz essa coisa, agrada um, depois agrada o outro, agrada um, depois agrada o outro. E assim ele vai levando. Mas, obviamente, ele agrada um, agrada outro, mas do jeito que ele quer. Tudo bem? E isso seria esse poder moderador na prática, tá? Aí a gente estava falando de política, como que eles se organizaram politicamente, a gente vai falar um pouquinho como muda o cenário também. É legal entender ali o contexto territorial. Analisando os dois mapinhas, começando primeiro com 1822, né, que é quando tem a independência do Brasil. Em Portugal, que eu já falei para vocês dessa data importante, né, com Dom Pedro II. Olha ali a cara do Brasil. Então a gente tem territórios e não tem territórios. Por exemplo, a gente não tem o território do Acre, a Amazonas ali no caso chama Grão-Pará, né, que ainda eram as províncias. A Cisplatina, a gente, né, perdeu a Cisplatina. Olha o tamanho de São Paulo. Não tem Paraná, então tem algumas partes ali que eles. Ó, olha o tamanho de Goiás. Mato Grosso não tem Mato Grosso do Sul, beleza? Aí quando a gente parte agora para 1889, aí a gente vê que os estados eles vão mudando. Então a gente perde Cisplatina. E a gente vai ver por que a gente perde Cisplatina, porque vai ter uma guerra. E aí, por consequência dessa guerra, a gente vai perder um território. Beleza? Então, é legal vocês analisarem que todos os períodos de Dom Pedro II também estava mudando muito a carinha do Brasil, tá? E aí, outras mudanças, né, que tiveram, a gente precisa ver alguns lados. A gente falou politicamente, territorial. E aí, dentro deste território, então, a gente vai falar agora economicamente, tá? Primeiro, a gente já falou de cana-de-açúcar, a gente já falou pau-brasil, a gente já falou de ouro, e enfim, a gente vai chegar no que muitos falavam em sala de aula, né? É o café. Agora sim, nesse período, quando a gente fala de 1820 ali, né, para frente, 1850, 1840, por aí, a gente fala do café, tá? E aí o café vai ser o maior responsável por dar dinheiro aqui para o Brasil. E uma região que é muito característica é a região do Vale do Paraíba, que é onde a gente mora, tá? A região do Vale do Paraíba e também a parte oeste de São Paulo, tá? A parte oeste é entrando, então a gente tá aqui entrando na parte oeste, beleza? O Vale do Paraíba tem isso tudo aqui, né? Taubaté, toda essa região, principalmente Taubaté. São José dos Campos nem era tão assim, mas Taubaté era muito quando a gente fala de lugares com muita plantação de café, tá? E aí, obviamente, quem trabalhava nessas plantações é a mão de obra escrava, né? O Brasil continua tendo escravizados todo este período, mas também a gente vai ter umas figuras importantes aparecendo aí, que são os imigrantes, tá? E, então a gente já vai falar um pouquinho dos imigrantes, mas é neste cenário que a galera vai ser convidada a vir pro Brasil, tá? E aí é uma consequência do café, porque o café precisa transitar ali. São fazendas muito grandes, então é coisa muito longe uma da outra para conseguir levar, né, a quantidade de safras e safras de café. Uma dessas consequências foi a criação de ferrovias e a urbanização. Então, as cidades elas foram crescendo, foram se modernizando, os trens, né? E principalmente a gente pode pensar que esse trem, vocês sabem que tem trem, só que de carga, né? Que passa aqui em São José, né? E aí então é legal a gente saber que, pô, nossa, tem trem aqui nesse interiorzão, por que será? Provavelmente porque ele passava muitas coisas econômicas ali nesse período de construção do Brasil, beleza? E aí quando a gente fala também de sociedade,
Aí a gente tem que ver a carinha da sociedade. Já falei pra você, né, que o Brasil é construído a partir de 3 grupos, né? Então a gente ainda fala da galera que veio de Portugal, né? Então a gente ainda vamos usar aí Dom Pedro II e a galera que veio de lá pra cá, né? Os indígenas, e que os indígenas eles não simplesmente desaparecem do território do Brasil, eles continuam existindo. E os escravizados, eles continuam, né? Eles só vão sair ali da cana de açúcar e ir pro café, tá bom? Só que, eu lembro que eu sempre falo pra vocês, a história não é algo parado. Então, o Brasil tá acontecendo aqui, tá parado? Não. As outras coisas estão acontecendo. A abolição da escravidão tá acabando. A escravidão tá acabando em vários outros lugares. E o Brasil continua insistindo na escravidão do Brasil. Então, tá tendo revolução, tá tendo um monte de coisa. Revolução industrial, tá tendo várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? E aí, essa é a carinha do Brasil. E por consequência desse monte de coisa que está acontecendo, principalmente também, a gente está falando ali agora dessa segunda parte de 1850 para frente, muitos lugares, principalmente nossos vizinhos, países vizinhos, locais vizinhos, eles começavam a se tornar uma república. E a gente ainda era uma monarquia. Então, também começou a dar atenção um pouquinho para isso, tá? Então, quando a gente fala de sociedade, primeiro a gente vai aparecer algumas leis que começaram a aparecer, tá? Uma dessas leis é a Lei de Terras, de 1850, ok? A gente vai ter também leis abolicionistas, de abolir a escravidão, tá bom? Essas leis abolicionistas, então, elas vão ter alguns nominhos. A Eusébio de Queiroz, que ela vai falar, né, para acabar com o tráfico dos escravizados. Não é que vai sumir de uma hora para outra os escravizados em 1850. Não. Eles ainda vão ficar na nossa sociedade por muito tempo, né? E seus descendentes. Mas é a lei que para de traficar as pessoas pelo mar ali e trazer. Mas as pessoas que já estão aqui, elas continuam sendo escravizadas, tá bom? A lei do ventre livre, aí você lembra ventre mesmo de barriga, que também era um pouco contraditório, porque o ventre livre falava de que crianças, né, que eram nascidas de mães escravas eram libertas, mas aí é um pouco complicado, né? Porque como é que essa criança vai ser liberta se a mãe é escravizada? Então a mãe vai cuidar desse filho e aí a mãe tem esse dono e aí tá cuidando dentro de um território que é do senhor lá, fazendeiro, enfim. Então é um pouco complexo isso, né? Temos também outra que é muito contraditória, é a lei sexagenários. E aí, sexagenários a gente pode lembrar sempre de 60, tá? Porque aí vem de idade mesmo, tá? E aí é falando que os escravizados que chegavam né, com 60 anos de idade, idosos, eles seriam libertos se eles já tivessem essa idade. Mas, assim, era muito complicado e muito difícil de um escravo, de uma escravizada, conseguir chegar a essa idade, pelas condições mínimas de vida que eles tinham, de alimentação, né? Pela péssima qualidade de vida que eles tinham. Então, essa lei também, na prática, né, era muito fraca. E por fim, a lei mais conhecida que todo mundo comenta e fala, e é importante vocês gravarem, a Lei Áurea de 1868, tá? A Lei Áurea, ela foi assinada pela princesa Isabel, porque o Dom Pedro II estava em Portugal neste período, e aí quem ficou aqui regendo enquanto o Dom Pedro II não estava era a princesa Isabel, tá? Mulher dele, beleza? E aí a princesa Isabel, então, ela, né, em 1868, ela assinou a Lei Áurea, mas ela assinou a Lei Áurea por pressão, muito, lembra que eu falei? Mundo, acontecendo várias coisas ao redor, tá? Então, não é que ela assinou porque agora não vai ter mais escravos, porque tadinhos. Não, ela assina porque tem coisas políticas atrás disso, cenários, né? O Brasil foi aqui, quando a gente fala das Américas, o último a abolir a escravidão, né? Então, por isso, tá? Que ela assinou em 1888 e aí em 1889 a gente sabe que aí acaba de vez o Império de Dom Pedro II, tá? E aí eu quero fazer uma observação quando a gente fala de vida de imigrantes, né? Que estava ali em cima, que eu falei que eu ia voltar. Essa vinda de imigrantes, ela resulta de uma ideia que a galera queria de embranquecer a população. E entende-se como embranquecer a população, tá? Realmente, porque quando você olhava a população, você via a maior quantidade era escravizado, né? E muitos deles,
por abuso, enfim, vários outros motivos, né, tinham esses filhos, né? Então tinha essa mistura, essa miscigenação. E aí a galera falou: bom, vou abrir, trazer, por dois motivos, né? Vou trazer os imigrantes, já que tá aparecendo um monte de lei aí, principalmente quem não gostou dessas monte de lei que estava acontecendo eram os donos das fazendas, os fazendeiros, né? Os senhores ali de terras. Eles não gostavam porque, né, tinham os escravos, e aí os escravos botavam os escravos para trabalhar para eles, e agora eles não tinham mais isso. Então quem ia trabalhar para eles, né? E aí ele juntou isso, de trazer os imigrantes para cá, para trabalhar no lugar desses escravizados, mas também o embranquecimento. Então eu vou chamar muitos, por exemplo, muitos alemães, muitos japoneses, tá? Muitos dessa galera para justamente quando a gente pensa na região sul do Brasil, a gente vê que muitos ali têm sobrenome alemão, né? Então é deste período, é deste contexto, né, que o Brasil fazia uma maior propaganda. Venha para o Brasil, ajudar na modernização, venha trabalhar, você vai ganhar terras, você vai ganhar casa. O Brasil ele fazia uma propaganda bem forte para a galera, de fato, vir, tá? Para cá, para trabalhar. Passando, e aí tem um videozinho, né, do ciclo do café, e no outro slidezinho mais para frente a gente vai falar da Guerra do Paraguai, beleza? E aí quando a gente fala então desse lado político, né, a gente precisa falar também da Guerra do Paraguai, que aconteceu, que foi em 1865 a 70, então foi 5 anos que durou essa guerra. Uma guerra onde o Brasil, né, na verdade, junto com mais dois grupos, massacraram o Paraguai. E era uma guerra já ganha, mas ainda assim ficamos lá brigando, né, insistindo. Tríplice aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai versus Paraguai, tá bom? E aí, coloquei a imagenzinha para vocês verem, né? Foi muito cruel. E o vídeo que eu vou passar para vocês também vai mostrar esse lado bem violento da Guerra do Paraguai. E a gente também teve os voluntários da pátria, que infelizmente foi uma promessa. Foi feita muitas promessas nesse período, mas tem uma que é bem legal de pontuar, que é um dos os voluntários da pátria. Uma promessa para os escravizados. Falou, não, vai lá, luta junto, briga junto, que aí quando você voltar, você vai ganhar a sua liberdade. E era muita mentira, porque muitos deles não voltavam e os que voltavam não ganhavam sua liberdade, né? Só alforria. Então, é uma situação bem triste, né? Mas era a situação do Brasil nesse período, tá bom? O videozinho ele vai mostrar bem certinho pra vocês como a cara, né, dessa crueldade de como foi a Guerra do Paraguai, tá? Entre 1864 e 1870, a América do Sul viveu a maior guerra da sua história. 4 países entraram em conflito. Cidades foram destruídas. Exércitos inteiros desapareceram. Quando terminou, quase 500.000 de pessoas haviam morrido. No Paraguai, a perda foi tão grande que boa parte da população masculina adulta simplesmente deixou de existir. Mas como um conflito dessa escala começou? E por que uma guerra que muitos acreditavam durar poucos meses acabou se arrastando por quase 6 anos? Para entender isso, é preciso voltar algumas décadas. No início do século XIX, a América do Sul passava por uma transformação profunda. Os antigos territórios coloniais de Portugal e Espanha estavam se tornando países independentes. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai surgiram nesse processo. Mas independência não significava estabilidade. As fronteiras ainda eram mal definidas. Por fim, galera, juntando tudo isso, então, todos esses cenários políticos, sociais, território mudando, galera discordando, Dom Pedro tentando manda e desmanda, colocando o poder em cima dos outros. E aí a gente vai ver que vai ter uma crise na monarquia, porque com essas leis abolicionistas, então
uma galera que tinha mais dinheiro nesse período eram os fazendeiros, né? Então, os fazendeiros, né? Os latifundiários aí. Mas, lembra que eu falei, um monte de gente está se tornando república. Então, a ideia de república está circulando em todos os lugares. E mais um adendo. Os militares, eles não eram tão importantes para Dom Pedro II. E eles não se sentiam tão importantes, tão envolvidos nessa escolha política. E aí, quando Dom Pedro II realmente deixou as leis abolicionistas acontecerem, e aí que juntou essas três forças aí, falando, não, não, vamos aí dar um golpe, os militares falaram, vamos dar um golpe aí, vamos procurar uma república e botar ordem aí, porque não tá dando mais pra ser monarquia aqui não. E aí essa imagem, né, mostra todo mundo enfileirado, pra mostrar essa ideia realmente de militares, tá bom? Então a questão militar veio a proclamação da república, então um ano depois da Lei Áurea, em 1889, tá? Teve a proclamação da República, tá? Aí Dom Pedro II não pôde fazer nada, né? Com o Marechal Deodoro da Fonseca, beleza? E aí a gente encerra, então, o período do Brasil Império, beleza? Aí a partir daqui já é Brasil República, beleza? Então é isso, galera. Eu acho que foi isso. Eu acho que deu para entender um pouquinho esse cenário tão conturbado que foi quando a gente fala de família real aqui no Brasil, né? Desde o período joanino, da galera chegando, mudando toda a cara do Brasil. Aí Dom Pedro I fica, aí Dom Pedro I sai, aí deixa o filho dele, mas o filho dele não consegue mandar, e fica regentes. Aí quando o filho tá 14 anos, lá Dom Pedro II tem 14 anos, a galera não, vai com 14 anos mesmo, e começa a gerar um caos. E entende que mesmo com Dom Pedro II, ainda assim a galera não tá contente, porque o território do Brasil é muito grande, né? E ele não conseguia governar para todos, né? Então, e aí poucos tinham condições para condições, eu digo, né, financeira mesmo. E então era um Brasil muito desigual também. Aí começou a excluir a galera. Aí tem a questão, como eu falei, ideias republicanas surgindo, muitos outros lugares a escravidão acabando. E a escravidão era lucrativa. Então, com todo esse cenário, todo esse caos. E aí a galera falou: não, 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 vamos ser república, tira essa família real daqui. E aí a gente vai ter que lidar de outra forma. Tá bom? Valeu, galera. Qualquer dúvida, vocês mandam aí. Obrigada!